Olá pessoal, muito cuidado ao resolver uma questão como essa de raiz. Será que você sabe resolver? Uma raiz quadrada de menos 2 vezes a raiz quadrada de menos 8. Bem, talvez você pensasse naquela regra que uma raiz vezes uma outra raiz, né? Raiz de A vezes raiz de B, então você tem a raiz de A vezes B. Ou seja, seguindo esta regra, você teria a raiz de menos 2 vezes a raiz de menos 8, como sendo então uma raiz de menos 2 vezes menos 8. E aí então você teria, aqui como os dois sinais são iguais, você teria a raiz de 16 e isso daria a resposta 4. E aí você marcaria, logicamente, a resposta, a opção A, resposta 4. Mas cuidado, isso está errado. Então, não se pode fazer isso, ok? Esta regra aqui não pode funcionar para dois números negativos, só para um só negativo e um positivo, ou os dois positivos. Então, isso aqui não existe. Tome cuidado com esta regra. Vamos analisar direitinho que a raiz de menos 2, na realidade, é um número complexo e ele é justamente o quê? A raiz de 2 vezes a raiz de menos 1, que no caso o número complexo seria então a raiz de 2 vezes i, não é? E por sua vez a raiz de menos 8 é a mesma coisa, né? A raiz de 8 vezes a raiz de menos 1. Né? Então você teria, neste caso aqui, né, você tem a raiz de 2 vezes a raiz de 8 vezes a raiz de menos 1 vezes a raiz de menos 1. Né? Aí sim, aqui os dois são positivos e você tem então a raiz de 16 que multiplica, no caso aqui, veja que aqui é a raiz de menos 1 vezes a raiz de menos 1. Ou seja, isso aqui vezes isso. Então, na realidade, você tem o quê? A raiz de menos 1 aqui ao quadrado. Não é? E o que significa isso? Aí então sai. Fica apenas o menos 1. Então a resposta é menos 1. Não é? Ou seja, é como eu falei, número complexo. Então a raiz de menos 1 é um número complexo i. Então seria i ao quadrado, que dá menos 1. Note que é diferente de você colocar aqui ó, a raiz de menos 1 se tiver aqui ao quadrado assim. Isso aqui é diferente. Aqui é menos 1 vezes menos 1, que vai dar 1 positivo. Né? Então, muito cuidado com essa diferença aqui. Aqui é positivo. Né? Então, neste caso aqui, nós estamos multiplicando por menos 1. Ou seja, é o 4 vezes o menos 1. Isso vai dar, então, um 4 negativo. Aí sim, a resposta, nós temos a letra B. Esta é a resposta correta, ok? Então, não seria mais ou menos 4. Então, muito cuidado ao trabalhar com raízes. Por exemplo, então, nós vimos aqui ó, esta diferença aqui. Analisando essa diferença, por exemplo, se você tem aqui, olha só, uma raiz, e aqui dentro você tem uma raiz, por exemplo, de 2 menos aqui a raiz de 3, não é? E aí, seguindo aquele proceder ali, né? Aqui, ó, isso aqui ao quadrado, então, qual a resposta para isso aqui? Então, você viu aqui que quando ele está ao quadrado, a resposta tem que ser positiva. Então, a resposta para esta raiz aqui tem que ser positiva. Né? Então, se você pegar a raiz de 2 menos a raiz de 3 na calculadora, você vai ter, então, 0,317. Negativo porque a raiz de 3 é maior. Não é? Só que o resultado para isso aqui nós vimos que tem que ser positivo. Então você não pode ter como resposta a raiz de 2 menos a raiz de 3. Se a resposta tem que ser positiva, então
tende a ser o maior menos o menor. Se você permanecer com as raízes aqui, então a resposta a isso aqui é a raiz de 3 menos a raiz de 2. Então, se você estiver fazendo um cálculo, né, ao você cortar esse 2 aqui com esse 2 aqui e manter o que está aqui dentro, você vai ter que colocar o positivo, o maior aqui no caso, ó, antes do menor, porque o resultado tem de ser positivo, ou seja, aqui tem que ser positivo 0,317. Né? Então tome cuidado com isso, né? Que interessante, né? Cortou aqui e aí teve que inverter. Né? Eu achei bem esquisito quando estava calculando, né? Aí você corta aqui e a resposta fica assim, virada ao contrário. Essa é a forma correta. Né? Então, matemática, temos que prestar bem atenção, tomar muito cuidado, principalmente com raízes. Espero que isso tenha ajudado você. Né? E você gostou, deixa o seu comentário. Né? E se ainda não está inscrito, inscreva-se no Matemática Fácil com o professor Juarez. E até a próxima aula. Tchau!